né? E ele também me passou o contato do Vanderlei, da editora Quimera. E aí depois, pelo Vanderlei, eu conheci também o Elian, né, da Alfa, né? E aí, o Kitsune chegou para mim e falou, cara, tem uma galera aí produzindo material que, se você olhar, ele não perde nada do material que vem lá de fora. Ele me mostrou aquilo. Teve o Timer Man também, né, que também, embora seja uma série que ele está produzindo inspirada nos Tokusatsu, também tem uma HQ, né? E aí ele me mostrou aquele material e eu falei, pô, isso aqui é muito bom, mano. E aí eu comecei a criar algumas pautas para o portal Leia Já, que era o portal que eu trabalhava, entrevistando essa galera, né, e sabendo mais sobre os personagens deles. Nesse processo, o Juan, que era o criador do Bombeiro Mascarado, quando eu perguntei para ele qual que era a referência dele para criar o personagem, ele falou uma coisa que aquilo ficou na minha cabeça. Ele disse, eu sou fã do Homem-Aranha e eu ficava vendo ele salvando a galera lá na cidade de Nova York e eu pensei num personagem que fizesse a mesma coisa, só que no Rio de Janeiro. E assim, aquilo ficou na minha cabeça, não como pensamento de fazer TCC, nem nada, tipo, é só uma informação que você memoriza, sabe? E aí, isso foi em 2020 ainda. Quando chegou no final de 2021, no final de 2020, na verdade, né, a minha orientadora e também chefe do meu estágio, na época, né, eu era representante de sala também, então a gente fazia reuniões constantes, que ela era coordenadora do curso. Ela deu um toque para mim e falou assim, olha, ano que vem vai ser o ano de começar a produção do TCC, não precisa fazer nada nas férias, mas pelo menos pense em 3 temas, né? Eu falei, tá bom, vou fazer isso, né? E a minha ideia inicial era pegar alguns trabalhos que eu já tinha feito ao longo da faculdade, né? Que eu tinha feito grandes reportagens, escrita, e transformar aquilo num documentário. Só que aí, depois que ela falou isso, eu estava lendo uma HQ que eu tinha aqui, né? Uma HQ do Batman. E aí, lembrando, né? Pô, esse ano eu conheci uma galera dos quadrinhos nacionais e tudo mais. E aí, sabe quando dá aquele estalo? Que aí você fala, porra, mano, peraí. Aí eu lembrei da fala do Juan Vitor, eu falei, pô, eu preciso fazer um TCC e eu poderia trabalhar esse tema. Tipo, já comecei naquela hora eu já comecei a pilhar e de repente... Foi juntando as peças, né? Foi juntando as peças, tipo, a ideia que eu tinha antes de fazer o documentário em cima de outros trabalhos, eu já deixei no segundo plano, já peguei essa ideia, já coloquei como ideia primária. Quando entrou 2021, que a gente começou lá o 7º semestre da faculdade, né, que é o semestre onde a gente vai produzir a parte teórica do TCC, né, que é a parte escrita, eu já mandei de cara esse tema. E de cara, assim, tipo, minha orientadora já gostou da ideia, mas tipo, só falou para eu ajustar uma coisa ou outra. Tanto que muita gente às vezes até pergunta, pô, mas por que você bateu nessa tecla da inspiração americana? Porque, sim, existe tipo uma certa acusação de parte de gente maldosa, né, de falar que os caras estão plagiando os americanos, né? E no meu caso, eu deixo bem claro que eu estou trabalhando apenas com a referência, com a ideia. E que a ideia deles, por mais que seja referenciando o herói americano, ela é bem original, né? Então, eu deixo bem claro essa parte. Mas por que eu tive que ir nessa ideia da referência? Porque num projeto de TCC, a gente trabalha com um negócio chamado gancho jornalístico, né? Você não pode simplesmente fazer um trabalho jornalístico em cima de um tema se você não tem uma motivação para aquilo, um gancho ou um critério de noticiabilidade. Então, qual que foi o meu gancho para isso, né? Eu, na verdade, me utilizei de vários ganchos. O primeiro, se você está aí agora, vai no Google e digita super-herói. O resultado inicial que você vai ter na sua página do Google vai ser os super-heróis conhecidos da Marvel e da DC. Né? Então, tipo, eles meio que viraram um sinônimo de super-heróis. Então, o meu gancho foi, tem esse conceito que é colocado do que é o super-herói para a grande massa, mas também existe um outro universo de super-heróis, principalmente dentro do nosso território, dentro do Brasil, no caso, né? E aí eu peguei dados
das vendas dos super-heróis americanos, né, que são vendas absurdas, né, o quanto que eles vendem, quais eram os super-heróis mais vendidos, e colocava, ó, enquanto isso também tem essa galera aqui que está produzindo esse material aqui no Brasil. Esse foi o gancho inicial para eu poder produzir o meu trabalho. Perfeito. Então, Alfredo, vou colocar o primeiro vídeo, aquele que eu te mostrei, que é um trecho, né, do documentário. Para quem está assistindo, acompanhe com a gente, que é um material muito bom. Eu esqueci, Alfredo. Gente, assim, né, o tempo é corrido. A gente pediu o link, né, do documentário, se você puder passar para mim depois, que eu vou jogar na descrição, para que o público possa lá acessar e acompanhar, para quem tiver interesse em conhecer, né, a história, a trajetória dos super-heróis brasileiros. Claro. Então, eu vou colocar aqui o primeiro vídeo. Tá bom, Fredo? Tá bom. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Só rapidinho. Os Invictus é fruto daquilo que eu assistia quando mais jovem. Então, tudo aquilo que chegava da DC Comics e da Marvel, por intermédio da televisão, era consumido pela criançada da época, né, da minha geração, e aquilo mexia com a minha cabeça, de certa forma. E apesar dos Invictus terem um uniforme padrão, né, todos têm um uniforme assemelhado, e as pessoas compararem com o Quarteto Fantástico nesse sentido, na verdade, eu pouco li do Quarteto Fantástico, apesar de admirar, achar legal, mas teve uma animação nos anos 80, que passava no SBT, chamado Os Seis Biônicos, que constituía uma família com superpoderes. Aquilo explodiu minha cabeça juvenil, né? Eu adorei aquilo, e os Invictus nada mais são do que uma família, só que uma família de amigos. Por uma série de adversidades, o mundo deles passou por uma transformação, tivemos uma invasão alienígena, que um império extraterrestre colonizou o nosso planeta por 6 anos. Eles passaram por agruras, perderam familiares, mas nesse contexto difícil, estreitaram laços e viraram uma família de amigos. E na fase adulta, né, jovens adultos, eles são agraciados com superpoderes e passam a defender o bem e evitar que novas invasões alienígenas ocorram no mundo, né? E nesse contexto todo, o mundo tem todo o status quo modificado e passa a ser o Brasil a maior potência mundial. Então, tudo veio dessa coisa de criança assistindo a uma animação, né, que com certeza já era uma influência de outra coisa, né? Então, todo esse processo aí, uma escola fazendo outra, é muito interessante. E eu digo também que os Invictus têm alguma coisa da Tropa Alpha. Para quem não conhece a Tropa Alpha, é um grupo menor do universo Marvel, mas é um grupo de super-heróis canadenses. E eles têm tipos bem diferentes. Tem um anão, que é o Pigmeu, tem um grandão peludo, que é o Sasquatch, o equivalente ao Pé Grande, não é isso? Ou seja, são tipos diferentes, e os Invictus traz um pouco disso, essa questão do cara gordo, né? O cara baixinho, o altão desengonçado, tem o deficiente, ou seja, os Invictus têm essas características também que trazem. A minha ideia era que fossem homens comuns, pessoas comuns, que com esse colante, com óculos, e com superpoderes, evidentemente, no contexto de super-heróis, eles fariam a diferença. Parabéns aí, Alfredo, Rafael Tavares, dando a sua aula aí. E eu acredito que, para quem almeja, né, trazer seus personagens para o quadro nacional, tem essas referências, todos nós temos essa referência, né? Um dia eu almejo também lançar uma HQ, mas isso ainda é um projeto ainda mais distante ainda. Custos financeiros, né? A gente sabe disso, né? Então, é um projeto ainda distante, mas pretendo lançar
E como o Rafael estava explicando, as nossas referências são os estrangeiros, né? A gente assimila um pouco e cria novas ideias, né? Como você falou, Sim. gente maldosa que acusa de plágio. Não é, gente. A pessoa vai montando as peças. Se você prestar atenção, como o Alfredo falou, você vai ver que é uma coisa também original, uma coisa nossa, uma coisa diferente. Não é verdade? Então é isso. Sim. Então, por isso que é bom a gente ver esses documentários, vídeos. O programa que está sendo apresentado hoje, que é um estudo, é um conhecimento para a gente entender melhor como quer ver a pessoa quer produzir, Alfredo, o quadrinho. Vou falar por mim agora. Na década de 2000, quando eu cresci com super-heróis, né? Eu acho que como todo mundo também. Exato. E a minha vontade de lançar um super-herói, de produzir, foi com o filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, lá em 2002, né? Com o Tobey Maguire. Então, quando ele estreou no cinema, tudo e tal, eu olhei aquilo, né? Eu acho que, pelo que eu tô vendo, o Homem-Aranha inspirou muita gente a desenvolver seu próprio super-herói, e como do bombeiro mascarado. Sim. E pensei, cara, eu vou produzir. Só que na minha época, na minha cabeça, Alfredo, eu achava que eu seria... Vou ser sincero, gente. Eu achava que eu seria a primeira pessoa a lançar um super-herói brasileiro. Porque até então, eu não sabia que tinha super-herói brasileiro. Vou ser sincero, não sabia. Eu só fui conhecer o super-herói brasileiro em 2011, quando eu tinha acesso à internet, tinha a famosa Wikipédia. Eu pensei, cara, será que realmente sou o único que pensa em produzir super-herói brasileiro? Não pode ser. Aí eu coloquei lá, né? Super-herói brasileiro. Apareceu uma lista imensa. Capitão 7, Papa Amarelo, Cometa, Delta, deixa eu ver se eu me lembro de mais algum personagem, Gralha, Capitão Gralha, Capitão Brasil. E eu fui ver, nossa, é lógico, depois você vai usar... Mas é lógico que eu não seria o primeiro, é lógico que eu não pensava. Com certeza houve muitas pessoas que pensaram da mesma forma. E um deles, do que eu me tornei fã, foi o Papo Amarelo, do Moacir Torres. Gosto muito desse personagem, ele é bem ecológico, bem simples. E que eu quero dizer é que, para nós, você, eu, Rafael Tavares, que assimilamos, né, do estrangeiro para criar, acredito que com essa campanha que nós fazemos, a nova geração já vai poder também assimilar esses personagens brasileiros para desenvolver seus personagens. Sim. Tipo, né, pegar a revista dos Invictus, estudar os Invictus, olhar, posso me basear nos Invictus para criar meu personagem. Se você está entendendo a minha colocação aqui. Na verdade, isso já acontece, tá? O Gabriel Rocha, que está no documentário também, ele tem um personagem chamado Lagarto Negro. O personagem dele é inspirado num outro super-herói nacional, que agora não me fugiu o nome da cabeça, estou tentando lembrar aqui, mas ele conta isso no documentário. Tinha um super-herói nacional que ele admirava muito. Ele também tem inspiração do Maurício de Souza, do personagem Horácio, né? Mas tem um personagem, um super-herói nacional, que ele gostava bastante, e ele se inspirou, de certa forma, lá para criar o personagem dele também. Então, assim, tipo, isso que você falou já acontece, já. O super-herói nacional já tá acontecendo. Uma galera já se inspira nos personagens aí que eles conhecem para criar o deles também. Uma outra dica também, isso aí é uma dica não minha, mas do Lorde Lobo, né? Que do Grandes Heróis BR, ele conta isso nas lives dele, ele também conta quando eu entrevistei ele. Ele fala que se você vai criar um super-herói hoje, você tem que tomar muito cuidado, porque já existe muitos super-heróis só aqui no Brasil, né? Então, na hora que você vai pensar um nome de um personagem, você já precisa fazer uma pesquisa para saber se alguém já não está utilizando esse nome, sabe? Então, é tipo você criar uma conta de e-mail, que você vai criar lá, você coloca um nome, você fala, pô, esse nome aqui é original, ninguém tem, aí tá lá, esse nome já está sendo usado. É a mesma coisa, cara. Cara, eu falo do e-mail, né? Realmente, eu tento, às vezes, criar e-mail, o nome do usuário já existe. Eu falei, não acredito, cara. Eu tô aqui tentando criar algo diferente, mas já existe. Isso é interessante. Mas realmente é verdade. Por isso que eu quis fazer essa pesquisa, de imediato veio, né? Não pode ser, será que eu sou único? E hoje, como você falou, como o Lorde falou, você tem que fazer essa pesquisa justamente por causa do nome, para evitar atritos, né, futuramente. Exato.
para evitar coincidências e também para estudar como que eu posso ser diferente, né? A origem, pô, mas já tem essa origem. É tipo o Capitão Brasil, né? Nós temos vários personagens com esse nome, que eu acredito que hoje, não sei, você vai ter que dar uma boa explicação por que a pessoa utiliza esse nome, mas já tem bastante, né? Só o capitão, né? Tipo, capitão alguma coisa. O tanto de capitão que a gente tem por aí. Então, sei lá, você vai ter que ser muito mais criativo. Pelo menos minha visão. Você hoje tem que ser muito mais criativo do que quando essa área do quadrinho nacional era só mato, sabe? Que você podia... você tinha mais opções, mas hoje você tem que tipo, pensar numa parada absurdamente... Eu não sei se pode falar palavrão aqui, ou se do seu público, como é que é? Vamos evitar os palavrões. Vamos falar soda. Enfim, era isso que eu queria dizer. Ficou entendido. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui pro chat rapidinho, Alfredo. Deixa eu ver aqui. O Juan confirmando, né, do Dilin, tá certíssimo, Dilin é 10. Boa. Eduardo Perusso. Oi, Alfredo, cumprimentando você. Opa, e aí, Dudu? Chicão do Multiverso AC, pai do Guardião Soturno, dando boa noite, Chicão. Roberto. Grande Chicão, e boa noite, Alfredo. Aliás, nós tínhamos uma live essa semana com o Chicão, e infelizmente, devido a problemas técnicos, né, internet dele, a gente cancelou. Chicão, se estiver assistindo, a gente vai organizar um dia para a gente retomar a conversa aí. Direto do Acre. Juan Pizza, a live está muito top, obrigado, Juan. E ele comentando do Bombeiro Mascarado, é um personagem que tem futuro, torcendo que no futuro não tão distante ganhe um filme. Por que não, né? Já tem uma animação. Já tem uma animação, né? Até aparece no início do comentário, né, Alfredo? Eu uso uns trechinhos dessa animação lá no documentário. Miranha Bolaro, sempre presente aqui no chat. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja presente aí. Então, Alfredo, vamos colocar o segundo vídeo? Coloca aí. Mete bala. Vamos lá. Vamos colocar o segundo vídeo. Que se você vai escrever uma obra em que você usa como referência o Super-Homem, o Batman, né? É tal qual você usar como referência os heróis mitológicos, né? Tal qual usar Hércules, né? Tal qual usar, enfim, esses ícones mitológicos ali, eles já fazem parte do tecido cultural da humanidade. Então, se você vai escrever histórias em quadrinhos de super-herói, é inevitável que você esbarre em, inclusive, certas regras que foram estabelecidas no mercado americano. Bom, os heróis que eu usei como referência na criação da Liga Vingadora, especificamente, foram a Liga da Justiça, né? Que são a quintessência de cada personagem, né, no seu gênero, né? Então você tem, por exemplo, o Patrulheiro Espacial, você tem o Super Ser, você tem o Velocista, né? Toda editora de super-herói, todo autor consagrado tem a sua versão do Super-Homem, né? Tem a sua versão do Batman, o Vigilante Urbano, né? Então eles são representantes, eles são a quintessência de cada categoria. O Vigilante Urbano, né? A deusa que atua no mundo humano, o herói aquático, o patrulheiro espacial, o velocista. Então, eles são meio que subcategorias, subgêneros dentro do gênero, né? Então, eu vou trabalhar no gênero super-herói com um velocista, vou trabalhar no gênero super-herói com um vigilante urbano, né? Então, é impossível não associar, né? Então,
a Liga da Justiça é esse espelho, né, que reflete ali tudo que os quadrinhos ao longo desses 80 anos, né,